Bom dia, crianças. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Espero que sim. É o desejo do meu coração que todo mundo esteja bem, né? Acho que a gente está estando com saúde, estando todo mundo aí pertinho, né? Em casa, com os pais, com a família, tá tudo bem, né? Estamos aqui hoje para mais uma aula de EBD, né? Hoje no final de semana retrasado, nós tivemos a nossa série Juízes, nós encerramos lá com a nossa lição em Ruth. E hoje a gente dá início a uma nova série, certo? Então, para a gente começar, vocês vão lá, já pegam a Bíblia de vocês, deixa separado, ó, a minha Bíblia está aqui, a minha agenda está aqui, caneta na mão, para a gente começar a nossa aula, ok? Hoje nós vamos começar vamos dar início à série Esdras. Então, nós vamos começar lá. Hoje o nosso título de leitura é Profecia Cumprida. Está lá em Esdras, no capítulo 1 e 2. Então, vão localizando aí na Bíblia de vocês já, tá bom? E antes da gente dar continuidade na aula, a gente vai fazer uma oração, agradecendo a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de aprender mais da palavra dEle, de aprender mais sobre Ele, né? E a gente tem isso, e isso é algo de importância máxima na nossa vida, né? É algo muito bom saber mais desse Deus que tanto nos ama, desse Deus que é tão amoroso, que é tão misericordioso, tá bom? Então vamos lá, vamos orar a Deus. Fecha os teus olhos, coloque a intenção no teu coração, né? Agradeça, vamos agradecer primeiramente, tá bom? E interceda por pessoas, por vidas e pelo nosso mundo que está tão necessitado nesse momento, né? Tá bom? Vamos lá, criançada? Feche os olhos de vocês e vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti mais um dia. Primeiramente, queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia sobre nós. Te agradecemos por Cristo Jesus, nosso Salvador, nosso intercessor. Te louvamos e te bendizemos todos os dias da nossa vida, Senhor. Tu és um Deus maravilhoso, és um Deus que tem cuidado, Senhor, de cada um de nós. E nós somos eternamente gratos a tudo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, e por ser esse Deus tão maravilhoso. Te colocamos neste momento, ó Pai, no teu altar, toda essa lição que vamos ter. É a tua palavra, Senhor. E nós queremos aprender mais sobre ti. Entra no coração, na mente de cada criança, Pai, que está assistindo neste momento. E nos dê sabedoria, Pai, e discernimento, para que nós possamos aprender e também pôr em prática tudo isso que nós temos aprendido nesse tempo. Te pedimos, ó Deus, por cada lar, cada família representada, Deus, por cada aluno que está assistindo, e te louvamos por tudo. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, crianças? Então, vamos lá. Vocês deixem a Bíblia de vocês aberta em Esdras, no capítulo 1 e 2, tá? Nós vamos aprender hoje sobre uma promessa cumprida. E daí, você sabe o que significa a palavra promessa? A gente ouve muito, né? Promessas em tempo de política, a gente ouve muito propagandas, né? Ah, se você compra isso, vamos te dar aquilo. Não é uma promessa dos meios, né? E a gente ouve também muita coisa de amigos que às vezes prometem alguma coisa para a gente, mas hoje a gente vai aprender que Deus, quando Ele promete algo, Ele sempre cumpre. Nós vamos ver o cumprimento de uma promessa que também é chamada de uma profecia, certo? Dada muitas décadas antes dos fatos acontecer, tá bom? E é o que a gente vai estudar hoje. Ó, por causa da desobediência, a gente já aprendeu nos livros anteriores, né, de Juízes, que o povo sempre desobedecia a Deus. E por causa dessas desobediências a Deus, o povo do reino de Judá, ele sofreu uma invasão, estava longe da sua terra, lá na Babilônia. Este evento foi chamado de cativeiro babilônico, ou exílio.
O majestoso templo que Salomão havia construído para o Senhor, ele havia sido destruído. 70 anos havia se passado, mas agora algo importante iria acontecer. E é isso que a gente vai ler lá em Esdras, o capítulo 1, do versículo 1 ao 7. E daí, já dentro do capítulo... Aliás, nós vamos ler o capítulo 1 até o versículo 7. Tá bom? E dentro desse primeiro capítulo aqui, desse capítulo 1, a gente já vai ter lá as nossas atividades, então vocês prestem atenção na leitura, porque depois a gente vai vindo lendo ali as atividades, tá bom? Que é um responde, igual a gente tem feito, tá bom, criançada? Então vamos lá, abra a Bíblia de vocês em Esdras, capítulo 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro, e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino, por escrito e também por meio de leitura em público, esse decreto. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, me fez governar do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Que Deus esteja com todos vocês, que são o seu povo. Vão a Jerusalém para construir um novo templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que é adorado em Jerusalém. Os vizinhos devem ajudar todos os israelitas que precisarem de ajuda a fim de voltarem para a sua casa, a sua terra. Devem lhe dar prata e ouro, mantimentos e gado, e também ofertas para apresentarem no templo de Deus em Jerusalém. Entre os chefes das famílias das tribos de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, todas as outras pessoas que haviam sido animadas por Deus, se aprontaram para ir a Jerusalém e construir de novo o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, dando-lhes vasilhas de prata e de ouro, mantimentos, gado, objetos de valor e também ofertas para apresentarem no templo. O rei Ciro entregou as tigelas e taças que Nabucodonosor havia tirado no templo do Senhor, em Jerusalém, e levado para o templo dos seus deuses. Ciro devolveu os objetos a Mitrade, o tesoureiro, que fez uma listagem das coisas, depois entregou tudo a Sesbazar, o governador de Judá. Então, para vocês entenderem um pouquinho melhor, para a gente entrar nos exercícios. O povo, por causa da sua desobediência, como eu já falei, ele ficou muito tempo longe da sua terra, né? Ele foi levado preso, ele foi levado cativo, foi levado como escravo para Babilônia. E por lá ficou por 70 anos, certo? Então, depois desse período, Deus já havia dado uma profecia para Jeremias, feito uma promessa, que o povo, seu povo, né, iria voltar para a sua terra e seria reconstruído o templo e tudo mais. E é isso que a gente vai ver agora nas perguntas aqui, tá bom? Qual o nome do rei que ordenou o retorno dos judeus a Jerusalém? Quem foi que a gente leu agora aqui? Vocês saberiam escrever aí rapidinho sem eu dar a resposta? Qual foi o nome do rei que ordenou o retorno dos judeus a Jerusalém? Está lá em Esdras 1:1, né? Foi Ciro. No primeiro ano do reinado de Ciro, ele era o rei da Pérsia. Então, Ciro ordenou que o povo voltasse para sua terra, né? Voltassem a Jerusalém. Letra B. Qual o nome do país que ele reinava? Qual o nome do país em que Ciro reinava? Acabei de falar lá para vocês, né? Era na Pérsia, né? O primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia. Então, Ciro era rei da Pérsia, né? Colocam lá, então, qual o nome do país que ele reinava? Pérsia. 3. Qual foi o profeta que registrou a promessa de Deus? Quem foi? Eu falei para vocês também que Deus tinha falado para Jeremias. E a gente vai ler isso lá. Então, a gente vai precisar ir lá no livro de Jeremias, tá? Eu vou abrir aqui. É Jeremias 29:10, tá bom?
Vamos lá, porque a Bíblia ela não tem a ordem dela, daqui a pouquinho eu já vou falar para vocês. Então vamos lá para Jeremias, capítulo 10, 29 e 10. Vamos aí. Jeremias 29, 10. Eu quero ler para vocês, porque como a gente está falando sobre uma profecia, então é interessante a gente ler, tá bom? Então, Jeremias 29, 10. Ó, diz lá assim: o Senhor Deus diz ainda: quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, Senhor, quem está falando, certo? Então, lá para Jeremias, Deus já tinha falado que traria o povo de volta à sua terra depois de 70 anos, certo? Então, para quem Deus deu essa profecia, ele deu para Jeremias, ok? Voltando lá para o nosso estudo, onde deveria ser construído o templo? Aonde que o rei da Pérsia lá, Ciro, falou que deveria ser construído o templo de volta? Em Jerusalém. Veja bem lá, o Senhor tocou no coração de Ciro e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino por escrito e também por meio de leitura em público desse decreto. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, me fez governar no mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Então, o templo foi reconstruído em Jerusalém, tá? Quem tinha levado os utensílios do templo? Quem levou todos os utensílios do templo que a gente leu? Vamos ler de volta aqui? Ó, no versículo 8, ó, Ciro devolveu os objetos a Mitrade, o tesoureiro, que fez uma lista das coisas e depois entregou tudo a Sesbazar, o governador de Judá. E antes, lá no versículo 7, aliás, ó, o rei da Síria entregou as tigelas e taças que Nabucodonosor havia tirado do templo do Senhor. Então, quem foi que tinha levado os objetos do templo? Nabucodonosor. Certo? Coloquem lá. Agora, uma breve explicaçãozinha aqui. Ó. A Babilônia, onde moravam os judeus exilados, havia sido conquistada por Ciro da Pérsia. É importante você saber. Isso que queria falar com vocês. Olha bem, os livros da Bíblia, eles não estão em ordem cronológica, ou seja, na ordem que os fatos aconteceram, certo? Mas foram agrupados por assunto. Então, primeiro vem os livros históricos, né? De Gênesis a Esther. Depois vem os poéticos, que é de Jó a Cantares. E, por último, em terceiro, os proféticos, Isaías e Malaquias. Depois o Novo Testamento, certo, gente? Isso aqui é só lá de trás. Então, Isaías e Malaquias. Dessa forma, a profecia de Jeremias, porque Esdras está antes de Jeremias. Então, se você procurar na Bíblia, você vai ler primeiro Esdras e depois Jeremias. Então, dessa forma, a profecia de Jeremias, ela cumpriu-se dezenas de anos depois, sendo registrada no livro de Esdras, que vem antes de Jeremias na sequência de livros, certo? Então, por isso que a gente foi lá em Jeremias, porque Deus deu essa profecia, fez essa promessa para Jeremias, que o povo não ficaria por 70 anos na Babilônia, mas depois regressaria à sua terra e seria reconstruído o templo dele também em Jerusalém, ok? Porque Deus tem planos bons para todos nós, tem promessas boas para as nossas vidas, certo? Vamos lá para a segunda atividade. Deus é fiel e cumpriu sua promessa no tempo determinado. Agora o povo precisava obedecer e retornar à sua terra. Agora a gente vai ler Esdras, o capítulo 2, do versículo 64 ao 70, e com base no texto e no que você aprendeu até agora, vamos assinar verdadeiro para verdadeiro e falsa para as falsas, certo? Então vamos lá para o capítulo 2 de Esdras e vamos ler lá o versículo 64 até o 70.
Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Capítulo 2, 64 até o 70. Total dos israelitas que voltaram, 42.360. Os seus escravos e escravas, 7.337. Cantores e cantoras, 200. Cavalos, 736. Mulas, 245. Camelos, 435. E jumentos, 6.720. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns chefes dos grupos de famílias entregaram as ofertas para tornar a construir o templo de Deus no mesmo lugar. Deram para o fundo de construção de acordo com o que podiam: 514 quilos de ouro, 2.800 quilos de prata e 100 mantos sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e algumas pessoas do povo ficaram morando em Jerusalém ou ali perto. Os músicos, os serventes e os porteiros do templo e os outros israelitas ficaram nas cidades onde os seus antepassados tinham vivido. Então, vamos lá para a perguntinha. A profecia de Jeremias se cumpriu após 70 anos de exílio do povo judeu na Babilônia? É verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Se cumpriu após 70 anos do exílio do povo na Babilônia. Né? O povo ficou lá e depois de 70 anos se cumpriu a promessa e o povo retornou. A perguntinha B. Nabucodonosor havia ordenado a construção do templo em Jerusalém? Será que foi Nabucodonosor que ordenou? A pergunta a afirmação é falsa, porque quem ordenou a reconstrução do templo em Jerusalém foi Ciro, certo? 8. Lá, Deus sempre cumpre as promessas que faz? Verdadeiro. Sempre. Sempre Deus cumpre as promessas que faz. Todos os que retornaram do exílio foram morar em Jerusalém? Verdadeiro ou falso? Nós acabamos de ler ali, no versículo 70, que nem todos, né? Nem todos foram morar em Jerusalém. Uns foram, né, foram para suas cidades de origem. Então, não foram todos. Então, a pergunta 9, que todos retornaram para Jerusalém, é falsa. Alguns chefes deram ofertas para a construção? Deram ou não deram? Sim. Então, a resposta é verdadeira. Deram ofertas para a construção do novo templo, certo? Agora, crianças, eu queria deixar um desafio para vocês para a semana, tá? E vocês podem fazer o seguinte, da seguinte forma, respondendo essas três, são três salmos, não, olha, um Salmos, um livro em Coríntios e um em 1 João, de algumas promessas que Deus fez para nós, mais 3 promessinhas lá. Então, vocês vão ler lá durante a semana, anotem aí. Salmo 119, versículo 65, 1 Coríntios 10, 13 e 1 João 1, 9. E vão anotar lá quais são essas promessas que Deus tem para nós, para mim e para você. Ok? E como que você vai responder essa perguntinha? Você vai escrever lá no grupo da igreja, lá no grupo pode ser no grupo Kids lá, né? Ou na própria IBVA, e vai dizer assim, ó, respostas para a aula da IBD, ok? E vai colocar lá quais são essas 3 promessas aí que vocês encontraram lá no Salmo 119, versículo 75, 1 Coríntios 10, 13 e 1 João 1, 9. Combinado? Quero todo mundo participando lá, tá, criançada? Vamos lá. Vocês vão conseguir essa. Agora, já para a gente finalizar. Ó, nós podemos viver seguros que Deus nunca falhe. Mesmo que os nossos pais, mesmo que o seu pai, ou que sua mãe, ou que seu amigo, ou seu conhecido, enfim, furem com você, Deus jamais falhará. O Senhor sempre vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para você. Tudo que está aqui na palavra dele, Deus vai cumprir. E Ele tem promessas maravilhosas na palavra dele, na Bíblia, para mim e para a sua vida. E é uma dessas, você vai anotar essas 3 lá no seu caderno e vai compartilhar com a gente durante essa semana, ok? Deus jamais vai falhar, Deus jamais vai deixar de cumprir algo que Ele prometeu para nós. Ele cumpre. Eu sei que muitas vezes a gente é impaciente, né? A gente pede uma coisa hoje, já quer amanhã.
E não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Lembre-se, o povo ficou 70 anos escravo por causa da desobediência. Pronto, né? Foi por causa da desobediência dele, do povo, que ele foi cativeiro. Mas mesmo assim, Deus nunca desistiu desse povo, Deus nunca desiste de ninguém. E depois de tanto tempo, Deus trouxe de volta o povo dele, reconstruiu o seu templo para que o povo adorasse e se cumpriu tudo aquilo que ele havia prometido, né? Teve misericórdia do povo, assim como ele tem de nós, né? Então, Deus sempre cumpre as promessas dele, Deus sempre vai cumprir aquilo que ele prometeu para você, ok? Vamos lá para um versículo para vocês decorar. Não violarei minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Está lá em Salmo 89, 34. Vou ler de novo. Não violarei minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Salmo 89, 34. O que Deus tem para você, Deus vai cumprir na sua vida, pode ter certeza disso. Ore, confie, busque, creia e obedeça. Sempre, tá bom? Criançada, um beijo no coração de vocês. Não esqueçam de compartilhar lá no grupo da igreja, enfim, pode ser também no YouTube, lá nos comentários do YouTube, tá bom? Deixa lá que eu vou anotar bem aqui quem fez a liçãozinha dessa semana, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês não entenderam da aula, também deixem aí que a gente vai correr atrás para responder para vocês, tá? Tchau, até a próxima. Beijo.